Olá, hoje nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, que está em Filipenses 1, a partir do versículo 3 até o versículo 6, onde a palavra de Deus diz assim: Dou graças a Deus, ao meu Deus, todas as vezes que lembro de vós, fazendo sempre com alegria orações por vós em todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? É interessante que quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei pensando o seguinte, numa construção, porque o Senhor está falando aqui que quem começou uma boa obra, nós literalmente, principalmente mulheres, né, sempre gostam de fazer uma reforma na casa. E nós como pessoas, sendo vasos na mão do olheiro, sempre a gente precisa ser moldado, sempre a gente precisa ser reformado a partir do momento que a gente deixa isso acontecer. Se a gente deixa ser usado, ser moldado, ser esse vaso na mão do olheiro, que é o Jesus Cristo. E nós estamos aqui para ser aperfeiçoado até o dia que Ele volte e que vai nos levar com Ele. E é interessante que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. E quando ele estava preso, ele estava falando lá dessa igreja de Filipe, e lá ele tinha ajudado a colocar essa igreja, e ele estava agradecendo porque a igreja de Filipe ainda estava firme no ministério. E ele estava dando graças e estava feliz porque a igreja estava lá, e a igreja continuava a manter. Porque a igreja, lá nessa época, o Paulo estava em prisão domiciliar, mas a prisão domiciliar era custeada pelas pessoas, pela igreja de Filipe. E ele estava em alegria mesmo estando em cárcere. Então ele estava em cárcere, mas estava em alegria, porque a igreja de Filipe ainda estava fazendo uma boa obra. Então é interessante a gente pensar o seguinte, que Deus continua fazendo a boa obra na nossa vida e a gente tem que continuar em alegria. Porque se a gente precisa ser restaurado, se algo está sendo mudado, às vezes se tem algo que está sendo quebrado na nossa vida, é porque a boa obra do Senhor está sendo mantida dentro de nós. Porque se algo está sendo feito, é porque ainda tem importância. Quando a gente não dá importância para algo na casa da gente, ou uma pessoa que assim, alguma coisa a gente não dá importância, a gente não muda, não troca, não pinta, não reforma, não faz nada. Agora, quando a gente dá importância, o que a gente faz? A gente molda, a gente limpa, a gente liga, a gente visita, a gente faz alguma coisa. E é isso que o Senhor está fazendo e nos falando através dessa carta de Paulo. E ele está falando, olha, eu estou preso aqui, mas eu estou alegre. Porque Deus fez uma obra nessa igreja. E Ele continua fazendo essa obra. Ele estando preso. E Ele está falando que Deus, que o Senhor Jesus vai continuar aperfeiçoando essa obra. Até que o Jesus Cristo volta. Então, a gente tem que entender o seguinte, se você está sendo aperfeiçoado, e às vezes na sua cabeça você está pensando que é algo ruim, não, você tem que fazer igual está lá no livro de Lamentações.
trazer à memória só aquilo que te traz esperança. Só o que te traz esperança. Porque a própria palavra diz que tudo que você pensa é o que acontece. Como pensei, sucederás. Traga à memória aquilo que te traz esperança. A palavra está dizendo que, tendo por certo, é isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus Cristo. Então, o que a gente tem que fazer se a gente às vezes está precisando ser moldado, se a gente às vezes está precisando ser quebrado e feito novamente, ou reformado, às vezes quebrar o orgulho, às vezes quebrar, às vezes alguma coisa dentro de nós que não está bem, para colocar tudo novo, limpinho, pintado, adornado. A gente não tem que murmurar ou ficar só pensando na parte negativa das coisas. A gente tem que pensar que o Senhor vai aperfeiçoar a boa obra. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Aperfeiçoar a boa obra. Entenda, quando a gente resolve acreditar no Senhor, não significa que nós vamos passar por esse mundo sem as aflições. Porque a própria palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tipo, se eu vencer, você também vence. Você vai vencer. Então, mantenha firme. Mantenha firme. Porque o Senhor está aperfeiçoando a boa obra dele na sua vida. Vamos orar. Pai amado, lindo, maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és santo, Tu és poderoso, aleluia. Eu te amo, eu te adoro, Pai. E te agradeço por essa oportunidade, Senhor, porque quando o Senhor está aperfeiçoando a sua boa obra na nossa vida, é porque o Senhor está se importando conosco. É porque o Senhor nos ama, porque o Senhor corrige e aperfeiçoa aqueles que o Senhor ama. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. E te peço, Deus, Espírito Santo, que o Senhor vai colocando no nosso coração aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é da necessidade do Senhor, aquilo que o Senhor quer do seu coração para a nossa vida, aleluias. Porque nós sabemos, Senhor, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, aleluia. E eu te louvo por isso, Pai. Te agradeço por isso, Pai. E te exalto por isso e te convido que o Senhor continue aperfeiçoando a sua boa obra na nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, deixe um comentário, às vezes algum versículo que você deseja que eu comente. E até a próxima. Um beijo.